Ele fala o seguinte: reflita por um instante. A lei da atração pode ser definida da seguinte maneira: eu atraio para minha vida qualquer coisa a qual dedico atenção, energia e concentração, seja ela positiva ou negativa. Tá? Ou seja, gente, a lei da atração é uma lei que está acontecendo no universo, quer você queira, quer não, onde você vai materializar para sua vida aquilo onde você coloca a sua atenção, tá? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você emana, aquilo que você vibra, as imagens mentais que você coloca na sua cabeça, as palavras que você fala, tudo isso vai fazer com que você materialize para sua vida mais do mesmo do que você está enviando para o universo, tá bom? Seja positivo ou seja negativo. Então é bom que você esteja consciente disso para que você conscientemente consiga materializar as coisas que você quer. Então no momento que você está se queixando, no momento que você está reclamando, no momento que você está invejando, falando mal das pessoas, você está atraindo mais situações para você repetir mais do mesmo na sua vida. Se eu tô com muita inveja de alguém, eu vou atrair mais situações para ter mais e mais inveja. Se eu tô me queixando que eu não tenho dinheiro, que eu tenho muitas contas para pagar, eu vou atrair mais contas para pagar. Eu vou atrair mais escassez. Então, onde você coloca o seu foco, aquilo que você alimenta, a energia que você coloca para o mundo, você vai retornar para você, tá? Você sempre vai atrair um correspondente vibracional para aquilo que você está enviando, tá? Todos nós estamos enviando uma assinatura vibracional para o universo. É como se fosse uma onda de rádio, né? Que a gente sintoniza com coisas que estão alinhadas com aquilo que a gente está enviando. É aqui que entra em cena a lei da atração. A lei da atração, a energia universal que nos cerca e que obedece à ciência da física, está respondendo à vibração que você está enviando. Agora mesmo, nesse exato momento, ela está se harmonizando com a sua vibração, dando-lhe mais dessa mesma coisa, seja ela negativa ou positiva. Por exemplo, quando uma pessoa acorda numa segunda-feira de manhã, sentindo-se um pouco mal-humorada e irritada, está emitindo a vibração negativa. E enquanto essa pessoa emite essa vibração negativa, a lei da atração responde harmonizando-se com a vibração que está sendo emitida, enviando-lhe mais da mesma coisa. A lei da atração sempre se harmoniza com a sua vibração, seja ela positiva ou negativa. Assim sendo, essa pessoa se levanta da cama, dá uma topada, deixa a torrada queimar, fica presa no engarrafamento, tem um cliente que cancela o compromisso e no fim vai acabar dizendo: eu hoje não deveria ter saído da cama. Outro exemplo seria de um vendedor animadíssimo com o grande negócio que acabou de fazer e emitindo, portanto, uma vibração positiva. Pouco depois, surge uma segunda venda excelente. Ele dirá para si mesmo: gente, eu tô numa maré de sorte. Só que, em ambos os casos, a lei da atração está em ação, expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para trazer uma maior quantidade da mesma coisa, seja ela positiva ou negativa. Nesse livro, você vai aprender a identificar a vibração que você está emitindo e a fazer uma escolha consciente, tá? Aquilo que a gente falou, determinando se quer continuar a emiti-la ou se quer mudá-la. No capítulo intitulado Atração Consciente, você vai aprender a se tornar um emissor consciente, olha aquilo que a gente falou, de suas vibrações, de tal forma que poderá alterar os resultados que vem obtendo e ter mais daquilo que deseja e menos do que não deseja, tá? Então, nosso objetivo como co-criadores é nos tornarmos conscientes de tudo que a gente está enviando para o universo o tempo todo. É nos tornarmos vigilantes para que a gente realmente entenda: será que eu estou enviando para o universo essa informação que vai me trazer o que eu quero para minha vida, a realidade que eu quero ver materializada na minha vida? Então a gente precisa ter consciência, porque senão a gente vai continuar trazendo os mesmos resultados. Por que se dá tamanha ênfase às palavras? As palavras estão por toda parte. Nós as pronunciamos, lemos, escrevemos, pensamos, vemos, digitamos e as ouvimos em nossa mente. O motivo pelo qual todos os exercícios desse livro são baseados na escolha das palavras certas é o fato de as palavras que pensamos e usamos gerarem a vibração que emitimos. A palavra dever, por exemplo, pode provocar uma vibração negativa em determinadas pessoas e positiva em outras. A palavra dinheiro pode conter vibração positiva para algumas pessoas e negativa para outras pessoas. Nas páginas seguintes,
você vai aprender quais as palavras que os fazem atrair as coisas que você não quer. Seus pensamentos são feitos de palavras. Existe uma conexão poderosa entre vibrações positivas e negativas, seus pensamentos e suas palavras. E a gente vai se aprofundar sobre isso agora, tá? Palavras, aí ele botou aqui, ó, uma setinha, ó. Palavras, pensamentos feitos de palavras, sentimentos, vibrações negativas ou positivas. Então a palavra em si, ela é neutra. Na verdade, a conotação é você que está dando, né? Qual é o sentimento que você coloca ao falar aquela palavra? Tem pessoas que xingam e estão colocando tanta alegria naquele xingamento, tipo, tão felizes da vida aí, soltam um palavrão. E tem gente que solta um palavrão, o mesmo palavrão, só que com muita raiva. Palavras que o fazem atrair o que você não quer. Não e outros termos de negação. Não pense na Estátua da Liberdade em Nova York. Não pense nessa estátua agora. Eu sei que você sabe, que eu sei que foi isso exatamente que você fez. Então, não adianta eu dizer pra você, não pare de pensar nisso aí. Tem gente que dá uns conselhos que eu não sei não, viu? Para de pensar nisso. De que vai adiantar? Quanto mais você estiver dizendo pra pessoa parar de pensar, mais a pessoa vai pensar naquilo que você tá dando atenção àquilo, tá? Sua mente consciente e inconsciente filtra automaticamente a palavra não. Quando você usa essa palavra, está efetivamente internalizando na mente a própria coisa que lhe disseram para não fazer. Por exemplo, se eu disser, não pense numa tempestade de neve, garanto que você vai começar a pensar imediatamente numa tempestade de neve. Se eu falar, fecha os olhos aí e não pense numa maçã, provavelmente você vai pensar na hora na maçã. Inclusive vão ter pessoas que vão ficar com vontade de comer maçã, vão na geladeira ver se tem maçã. Então é assim que a nossa mente funciona. Então a gente não consegue deletar uma coisa na nossa cabeça só por falar a palavra não. Muito pelo contrário, a gente vai colocar atenção naquilo. Eis aqui uma ferramenta eficaz e de fácil utilização que vai ajudá-lo a reduzir e com o tempo até mesmo eliminar a palavra não do seu vocabulário. Cada vez que se ouvir dizendo não, você vai perguntar a si mesmo. Vou colocar aqui, ó, no meio da tela a pergunta. Então, o que eu realmente quero? Tá? Toda vez que você falar uma palavra com não, por exemplo, eu não quero mais me estressar. Tá, então o que eu realmente quero? Poxa, eu quero ser uma pessoa calma. Então você vai afirmar sempre o que você quer e parar de ficar negando o que você não quer. A gente falou sobre os 3 passos da lei da atração no vídeo passado. Eu vou repetir rapidinho. O primeiro passo é identificar o seu desejo, que é o pedir. O segundo é dar atenção ao seu desejo, que é acreditar. E o terceiro passo é o receba, né? Que é o permitir que o seu desejo se materialize para você. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro passo, que é identificar o seu desejo, que é pedir. E aí ele diz assim: o primeiro passo para fazer com que a lei da atração trabalhe em seu benefício é ter clareza a respeito daquilo que você quer. O desafio, porém, é que a maioria das pessoas tem dificuldade em saber o que querem, mas todos identificam facilmente o que não querem. Na verdade, saber o que você não quer é uma coisa boa. Como assim é uma coisa boa? Como você vai descobrir nesse capítulo, saber o que você não quer vai se tornar uma ferramenta útil. Então, gente, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer e a gente tem sonhos assim que às vezes são muito abertos, muito amplos, né? A gente não consegue detalhar aquele sonho. Ah, eu quero ser rica. Tá, mas ser rica é algo muito abstrato. Vamos lá, o que você quer ter? Ser rica para você é o quê? Ter quanto? Talvez para uma pessoa ser rica é ganhar 10 mil reais, para outra é ganhar 10 milhões. Então, ser rica como? O que você quer ter? Então, a gente precisa realmente descrever e imaginar exatamente o que a gente está dizendo com aquilo, né? O que é ser rico. E muita gente não sabe nem o que quer, na verdade, né? Eu sei que eu não estou feliz nesse emprego, mas eu também não sei que emprego eu quero ter. Eu sei que eu quero empreender, mas eu também não sei em quê. Então as pessoas têm dificuldade de decidir aquilo que elas querem, mas sabem muito bem o que não querem. Então ele vai falar sobre a oposição. A oposição, tal como se aplica a lei da atração, é qualquer coisa de que você não gosta, que não lhe parece agradável ou que deixa você com estado de espírito negativo. No momento em que você identifica algo em sua vida que parece ser uma oposição e passa um bom tempo se queixando disso, falando a respeito disso ou declarando que você não quer isso, você está emitindo vibrações negativas. A lei da atração vai responder, então, a sua vibração negativa
dando-lhe mais dessa oposição. Então, toda vez que você está reclamando, que você está se queixando, dizer, ai, não aguento mais isso, né? Você está na fila de um banco e fala, ai, não aguento mais essa fila grande, não aguento mais isso, você está materializando mais do mesmo para sua vida. Então, por exemplo, se você vai co-criar um relacionamento novo para você, e você não sabe exatamente o tipo de relacionamento que você quer ter, você pode fazer uma lista de oposição para obter clareza, igual a de Janice, que é assim, tá? Então, de um lado, ela botou tudo que ela tinha dos outros relacionamentos passados que ela não gostava. Ah, eu não quero um homem controlador. Ah, eu não quero um homem que não seja, que não sabe ouvir. Eu não quero um homem que não é carinhoso. Tá, então o que eu realmente quero? Quero um homem carinhoso, eu quero um homem que saiba me ouvir, eu quero um homem que seja flexível, equilibrado. Então, ela fez a segunda parte, que é o que ela realmente quer. Então, o exercício que eu quero passar para vocês hoje é esse exercício de fazer uma lista de tudo que você não quer em alguma área da sua vida que não está indo bem. Então, vamos supor que é finanças, né? A área de finanças. Então, o que está acontecendo hoje que você não quer? Ah, eu não quero mais ficar sem dinheiro no final do mês. Eu não quero mais não poder comprar as coisas que eu não quero, que eu não posso. Eu não quero mais pedir dinheiro emprestado. Bota tudo que você não quer. E no lado B, você vai colocar, vai transformar cada uma dessas frases na lista de coisas que você quer, tá? Então, através disso, você vai trazer clareza para o que você realmente quer. Então, vamos lá para o segundo passo, que é dar atenção ao seu desejo, tá bom? Então, ele fala aqui, dar atenção aumenta a vibração. Como assim? Vamos lá. Aumentar ou intensificar a sua vibração significa simplesmente dar ao seu desejo uma atenção, uma energia, uma concentração mais positiva. Não basta apenas identificar o seu desejo. Você deve lhe dedicar também uma atenção positiva. Ao lhe dar uma atenção positiva, você está incluindo a vibração desse desejo em sua vibração do momento. Então, o que ele fala aqui? Que a gente precisa incluir aquele nosso desejo no nosso campo vibracional, que aí ele vai explicar mais pra frente. Mas enfim, muitas pessoas encontram as técnicas de lei da atração e começam a fazer aquela técnica, o quadro da atração, aquele mapa dos sonhos, a carta de cocriação. Existem várias técnicas de lei da atração e as pessoas fazem naquele momento e esquecem de, ao longo do dia, incluir aquele desejo no seu campo vibracional. Então, a gente precisa estar o tempo todo conectado com aquele sonho, com aquele desejo que a gente quer materializar na nossa vida. A gente precisa incluir ele no nosso campo. Então, ele vai falar, a lei da atração lhe dá mais daquilo a que você dedica atenção, energia e concentração. No entanto, se você identificar o seu desejo e não lhe der atenção, energia e concentração, não haverá nenhuma manifestação. A chave, então, é identificar o seu desejo e continuar lhe dedicando atenção. Ao lhe dar atenção, você estará incluindo a vibração desse desejo em sua vibração atual. É a ela que a lei da atração responde. A vibração que você está emanando. Algumas pessoas têm a maior facilidade em identificar seus próprios desejos e colocá-los nessa lista. Depois, enfiam sua lista de desejos em algum lugar e nunca mais voltam a lhe dar atenção. A lei da atração só pode responder aquilo a que você está dedicando atenção. Esse capítulo explica esse conceito lançando mão da ideia de que temos ao nosso redor um campo vibracional onde estão estocadas todas as nossas vibrações atuais. Você precisa incluir, portanto, a vibração do seu desejo em seu campo vibracional. Eu já dividi isso aqui. Nós temos ao redor da gente um campo eletromagnético, né? Um campo elétrico de ondas elétricas e os nossos pensamentos formam a onda elétrica, os nossos sentimentos formam a onda magnética que vai magnetizar pra gente, materializar aquilo na nossa vida, tá? Então a gente está o tempo todo, né, envolto nesse campo eletromagnético que vai fazer com que a gente envie informação para o campo do que a gente gostaria de materializar e para que a gente atraia para nossa vida, para que a gente materialize para nossa vida aquilo que a gente gostaria de materializar. Então ele pergunta, então, o que você está incluindo no seu campo vibracional? Imagine que você tem esse campo de energia ao seu redor. E nesse campo são capturadas todas as vibrações que você está emitindo. Porque a lei da atração está sempre respondendo ao que quer que esteja dentro do seu campo vibracional. E aí, minha gente, presta atenção nessa parte aqui que é importante. O que você está incluindo no seu campo vibracional? Eu estou incluindo tal coisa em meu campo vibracional ou estou excluindo tal coisa do meu campo vibracional? Como é que você sabe se você está incluindo ou excluindo aquela coisa do seu campo? Em qual das colunas
você encaixaria essa determinada frase que eu vou falar? Eu quero que você me diga se você está incluindo ou você está excluindo aquilo do seu campo vibracional. Vamos lá. Quando eu estou falando das coisas que eu desejo, eu estou incluindo ou eu estou excluindo do meu campo? Quando eu estou reparando numa coisa assim que não me agrada, estou incluindo ou estou excluindo? Quando eu visualizo o meu desejo, quando eu finjo que eu já realizei o meu desejo, quando eu digo não a uma coisa que eu não quero, estou excluindo no meu campo vibracional aquela coisa ou estou incluindo no meu campo? Quando eu observo algo de positivo no meu dia, quando eu observo algo de negativo no meu dia, e aí que vem a grande sacada, que é o seguinte: a resposta que você verá a seguir, aqui tem várias frases, eu disse só algumas. A resposta que você verá a seguir pode parecer surpreendente, mas é um dos conceitos mais importantes na lei da atração. É o seguinte: você está incluindo tudo no seu campo vibracional e você não está excluindo nada. Por quê? Você só pode incluir. Presta muita atenção nisso aqui. Você só pode incluir. Aquilo que você ama, você está incluindo. Aquilo que você odeia, você também está incluindo. Quantas vezes eu falei pra vocês, o universo ele não entende o não. Se eu falar pra você, não pense no elefante cor-de-rosa, automaticamente sua cabeça já pensou no elefante cor-de-rosa. Se eu falar pra você, não pense numa maçã, você vai pensar na maçã. Então não tem como você excluir nada do seu campo vibracional. Aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que você odeia, aquilo que você rejeita, aquilo que você reclama, tudo está incluindo no seu campo vibracional. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante para tudo que a gente está emanando. A afirmação do desejo é uma ferramenta eficaz para intensificar a sua vibração e constitui o segundo dos 3 passos do processo de atração consciente. Quais são os 3 passos? O peça, o acredite e o receba. A gente está no passo 2, né? Uma vez que você já tem clareza quanto ao que você quer, a gente já trabalhou sobre isso, né? Como é que a gente desenvolve essa clareza? A gente agora vai escrever uma afirmação do desejo que vai ajudá-lo a dar atenção a esse desejo. Lembre-se, a lei da atração expressa aquilo a que você dá atenção, energia e concentração para que você tenha mais dessa mesma coisa. E é exatamente isso que a afirmação do desejo vai fazer, tá? Então a gente já falou sobre isso. Você vai atrair para a sua vida aquilo que você está emanando. Então vamos ver como é que é essa ferramenta. Você pode dizer, por exemplo, eu quero ter minha própria casa. Nesse momento, a lei da atração está orquestrando todas as circunstâncias e eventos para realizar isso para você. No entanto, se você for como a maioria das pessoas, provavelmente você vai se auto-sabotar dizendo que você não tem condições de comprar essa casa. Por quê? Até falei sobre isso no vídeo passado. Você está pensando de uma forma linear e só olhando para a sua realidade no momento. Você não está entendendo do seu poder co-criador. Toda vez que você disser para mim, mas eu não tenho condições. Mas eu não consigo enxergar isso na minha realidade. Mas é porque você não conhece a minha história. Crença. Isso tudo são crenças. Você está apenas enxergando aquilo que está sendo apresentado para você ali. Você não está enxergando você como um com Deus, um com o Criador. Você não está enxergando o seu poder. Porque quando você enxerga o seu poder, você entende que a realidade não é essa que você está vendo. A realidade é muito maior. Você é muito mais poderoso do que você está enxergando. Você pode dizer, por exemplo, quero ter minha própria casa. A lei da atração tá com tudo disponível. Tudo já está disponível para ser entregue para você. Todos os passos, todo o processo. Mas você provavelmente pode estar se sabotando por imaginar, olhar para sua realidade e ver, mas eu não tenho condições de ter isso. Com isso, você estará emitindo uma vibração de falta. E é isso que a lei da atração vai responder. Toda vez que você se sente numa situação de falta, a lei da atração vai te mandar mais falta. Então, se você vai no supermercado, você pode não ter dinheiro, mas você compra um sabonete um pouco mais caro. Em vez de comprar um sabonete de R$1 ou R$2, compra um de R$3,50. E você compra aquele sabonete, toma seu banho, se sente abundante, emana aquela vibração de abundância para o universo vai te mandar mais daquela vibração. Não vai te mandar mais do que você tem. O universo não vai te mandar mais do mesmo do que você está conseguindo conquistar. Então a pessoa pode comprar uma coisa muito cara, uma compra de supermercado imensa, e pode estar vibrando na falta, e o universo vai mandar mais falta para ela. E você, comprando às vezes uma coisa simples, mas vibrando na abundância, o universo vai mandar mais abundância para você, porque você vai materializar mais daquilo que você está vibrando.
Estamos agora no terceiro passo, que é o passo do permitir. Permita que o seu desejo se realize, receba. Olha que maravilha, é uma das partes mais importantes e algumas pessoas acham que é uma das partes mais difíceis, mas é uma parte crucial para que os seus desejos se materializem, tá? Então ele vai dizer aqui, tudo é uma questão de permitir. Como assim, Mel? Talvez alguns de vocês estejam dizendo, muita gente diz isso mesmo. Eu já tive desejos no passado, eu fiquei entusiasmado com isso, eu acreditei, eu tive fé e nada aconteceu. Lembre-se que a atração consciente é um processo de 3 passos. Será que você já aplicou os 3 passos? Ou você parou lá no número 2, entendeu? Vamos lá. Você identificou o seu desejo. Você dedicou atenção a ele. E o terceiro passo é o processo de atração consciente, que é o permitir. Como é isso? Permitir, gente, é simplesmente a ausência de vibrações negativas, tá? A dúvida é uma vibração negativa. Permitir é um dos passos mais importantes do processo. Por quê? Aí ele falou, um dos meus clientes, Danny, me perguntou por que ele não conseguia atrair seus desejos. Ele tinha feito uma longa lista de clareza para os seus clientes ideais e também uma afirmação do desejo impressionante, que é o que eu expliquei no vídeo anterior, lembra? E a afirmação do desejo dele parecia ótima. Então, por que ele não conseguia atrair? E o processo não funcionava para Danny, sabe por quê? Porque não bastava que ele identificasse seu desejo e realmente desejasse com toda a fé aquilo. Ele precisava eliminar qualquer dúvida que estivesse rondando a sua crença de que ele efetivamente atrairia aquela coisa para ele. Então ele fala, desejar fortemente faz com que o seu desejo se manifeste mais depressa? A resposta é não, gente. Não adianta você desejar fortemente se você tiver muitas resistências. Você precisa eliminar todas as suas dúvidas para o seu desejo se manifestar? E eu acredito também que você não precisa eliminar todas as suas dúvidas para o seu desejo se manifestar. Eu acredito que quanto mais dúvidas você tiver, mais lento vai ser o processo. Quanto menos dúvida, mais rápido vai ser o processo. Então ele coloca aqui, ó, o poder do permitir, tá vendo? Então o que ele fala aqui? Deixa eu ler para vocês. Desejar fortemente com fortes dúvidas significa que o seu desejo não vai se manifestar. Desejar fortemente com apenas uma pontinha de dúvida significa que o seu desejo vai se manifestar, mas não vai ser tão rápido. Agora, desejar fortemente com ausência de dúvidas significa que o seu desejo vai se materializar muito rápido. Então, o seu desejo está aqui. Tudo que você deseja já existe no mundo. O seu desejo já está ali. Aquelas bolinhas já estão todas ali. O quão rápido ele vai se realizar é o quão rápido você elimina toda essa resistência e faz com que ele se materialize na sua vida. Quando a dúvida aparecer, você vai anotar essa dúvida. Por exemplo, você já criou a sua afirmação que permite, mas imagine que chegue alguma dúvida na sua cabeça, né? Você pode se pegar dizendo, eu não posso ter isso, eu quero muito ter esse carro, mas eu não posso ter isso porque eu não tenho dinheiro, porque o salário que eu ganho não dá, porque ninguém na minha família nunca teve um carro desse, porque isso, porque aquilo. Quando você começar a dar todas essas desculpas, você vai utilizar o primeiro passo, que é revelar essa dúvida. Você vai reler os desejos que você tem, né? Você fez as afirmações do desejo, né? Nos vídeos passados eu expliquei. Você colocou lá todos os desejos que você tem. E você vai ler um por um e você vai ver a dúvida que você tem em qualquer um deles. Então, se vier alguma dúvida, por exemplo, como essa, né? Eu quero muito ter um carro, mas porque eu não posso ter, mas eu não posso ter por isso. Quando vier esse mais, esse porquê, você vai anotar a sua dúvida e você vai fazer essas seguintes perguntas a si mesmo. Comece perguntando a si mesmo se nesse momento existe alguém fazendo aquilo que você quer fazer ou tendo aquilo que você quer ter. Se a resposta for sim, pergunte quantas pessoas fizeram isso hoje ou quantas pessoas têm isso hoje. Quantas pessoas fizeram isso semana passada? Ou desde semana passada, quantas pessoas conseguiram isso que você quer? No mês passado, no ano passado? Quando você colocar sobre essa perspectiva, você vai perceber que muita gente conseguiu. Se tem alguém que conseguiu, esse alguém pode ser você também. Registre a prova da lei da atração, que é uma coisa que eu sempre fiz e fazia intuitivamente desde criança. Eu tinha um caderninho que era o caderninho da sorte. Eu escrevi caderno da sorte. Então, meu caderno da sorte era o seguinte: eu anotava coincidências, que eu não conhecia essa palavra sincronicidade, chiquérrima, mas eu falava coincidência, né? Então, eu colocava assim, coincidências. Aí eu falava assim, eu queria muito que hoje no almoço fosse ensopado de frango, olha. E aí
era ensopado de frango, eu falava, meu Deus, aconteceu, realmente cocriei aquilo que eu gostaria. Eu queria tanto, né, ganhar essa boneca. Aí acontecia, eu ia anotando. Então eu anotava coincidência, eu queria tanto ver uma borboleta, acontecia, eu anotava. Então o meu caderninho da sorte era um caderninho de coincidências, né, que eu chamava de coincidências, que hoje em dia a gente sabe que não é coincidência, são sincronicidades, que a gente já estudou aqui, né, que foi trazido esse termo trazido por Jung, da psicologia, que são situações que aparentemente não tem nenhuma ligação uma com a outra, mas que aquela pessoa que está observando consegue ver ligações entre aquelas situações. Então existe uma ligação entre aquela situação, aquilo que a pessoa estava pensando, imaginando, materializando, e a situação que aconteceu. Por exemplo, quando a gente está pensando muito numa pessoa, aquela pessoa nos liga, né? Ou a gente está desejando uma determinada coisa, um bolo de chocolate, vem a vizinha, buzina e te dá um bolo de chocolate, e a gente, poxa, isso não é coincidência, né? Porque eu estava pensando justamente naquilo. Então são as sincronicidades da vida. Mas enfim, então ele vai falar para você começar a registrar essas provas, como eu fazia quando era criança. Eu registrava todas essas provas. Isso me fortalecia demais. Eu fazia isso, gente, intuitivamente. Então ele fala aqui para você fazer um diário ou um livro de provas da lei da atração. Isso vai ajudá-lo a acreditar mais, a ficar mais entusiasmado, a permitir mais e a confiar mais. Porque mais evidências você vai estar tendo o tempo todo. Independente do tamanho da manifestação, por exemplo, você encontra uma moeda de 50 centavos ou você ganha um sorteio, um prêmio. Se for algo que você deseja, anote isso. Registre a sua prova e aumente assim a sua vibração. Gente, é tão assim clichê a gente falar de gratidão, né? É um assunto assim tão batido, mas é uma das coisas mais poderosas assim que aconteceram na minha vida, numa das práticas mais poderosas que eu iniciei e que fez muita diferença mesmo. Mas é a consistência. É a mesma coisa de meditação. Ah, Mel, eu não consigo meditar. A pessoa meditou 1, 2, 10 vezes só e acha que vai conseguir ter os benefícios de 10 dias apenas. Bom, 10 dias é bastante tempo, dá até para ter um começo de uns benefícios. Mas a meditação, a prática da gratidão, tudo isso você vai começar a ver benefícios mais a longo prazo. E é incrível o poder transformador que essa ferramenta tem, tá, gente? Então ele vai dizer aqui, apreciação e gratidão vão ajudá-lo a emitir fortes vibrações positivas. Quando você está apreciando algo, você está emitindo um sentimento e uma vibração de pura alegria. Pense numa vez em que você tenha expressado sua gratidão a alguém. Os sentimentos que você expressou com certeza foram positivos. Então ele fala aqui sobre você fazer um diário de apreciação e gratidão, porque isso é uma ferramenta eficaz para você manter a sua vibração sempre positiva. Quando você reserva propositadamente, preste atenção, um tempo para você apreciar cada dia, você está emitindo intencionalmente fortes vibrações positivas e incluindo essas vibrações em seu campo vibracional. Então é uma coisa que a gente propositalmente vai colocar intenção em fazer aquilo, em observar cada detalhe do nosso dia para que a gente possa ser grato. Fazer o diário da gratidão, gente, não é só você dizer, eu sou grato pela minha família, obrigada a Deus pelo não sei o quê, coisas amplas. É você estar atento todos os dias nas pequenas coisas que estão acontecendo, porque isso vai mostrando para você também o seu progresso. Quando a gente vai analisando o nosso progresso, a gente sente um senso de felicidade muito maior. Perceba, porque a gente percebe que a gente está caminhando em direção aos nossos objetivos, em direção aos nossos sonhos, em direção ao nosso propósito de vida. Então é importante também para a gente estar validando todos os dias para a gente que a gente está progredindo. E isso traz um senso de felicidade muito grande. Então ele fala, você pode reservar algum tempo para apreciar qualquer coisa. O que importa é o sentimento relacionado à sua apreciação. Aí ele falou o exemplo aqui de Janice. Janice, cujo desejo é encontrar o relacionamento ideal, mantém o seu diário de apreciação. Isso permite que ela reflita sobre as relações de que gosta em sua vida. Eis aqui uns poucos exemplos das declarações de apreciação de Janice. Eu estou grata por ter ido passear com meus novos amigos esse final de semana. Eu adorei estar com amigos íntimos hoje no almoço. Eu apreciei ver os meus amigos me dando atenção. Eu adoro ter muitos amigos. Então, ela está querendo atrair um relacionamento ideal e ela começou a prestar atenção nos relacionamentos que ela está desenvolvendo. Porque isso diz muito do que ela está cocriando. Eu estou cocriando relacionamentos novos e eu vou cocriar também esse relacionamento ideal que eu quero para minha vida. Enquanto pensa nas coisas que aprecia e escreve essas declarações diariamente, Janice está emitindo uma vibração positiva.
Simultaneamente, a lei da atração está trabalhando para lhe trazer mais daquilo que ela está irradiando em termos vibracionais. Então, toda vez que você está, né, cultivando a gratidão no seu campo vibracional, você está trazendo mais situações para sua vida, criando mais situações para sua vida que vão fazer com que você se sinta mais grato ainda. Quanto mais gratidão você emana, quanto mais felicidade você emana, mais motivos para você ser grato, mais motivos para você ficar feliz. O universo vai te mandar em correspondência àquela vibração que você está emanando. Outra maneira de reformular as suas frases para que elas emitam uma vibração positiva é utilizar a expressão decidir. Você já reparou que na maioria dos casos, ao dizer decidir, você cria uma forte emoção positiva? É verdade isso, quando a gente fala assim, decidir que a partir de amanhã eu vou fazer isso, eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a me alimentar melhor. Quando a gente usa a expressão decidir, a gente já começa a liberar uma vibração muito mais positiva. E aí ele diz o seguinte, a maior parte das pessoas raramente usa a palavra decidir, embora seja uma excelente forma de tirar o seu pensamento da ideia de falta e levá-lo de volta ao seu desejo, porque, como eu falei pra vocês, algumas pessoas têm dificuldade de dizer, eu já tenho isso, eu tenho o corpo dos meus sonhos, eu tenho a casa dos meus sonhos. Então a pessoa olha para a realidade e fala assim, poxa, mas eu ainda não tenho, Mel, me soa falso. E aí você acaba vibrando negatividade. Então, todas as afirmações positivas são boas? Não necessariamente, gente. Tem afirmações que são repetidas por pessoas que não sentem aquela vibração correspondente. Então, não adianta ficar forçando. Você pode trocar por expressões como decidir. Decidir que eu vou ter mais dinheiro na minha vida. Tudo bem se você ainda não tem a quantidade que você gostaria, mas você decidiu. Ou você está em processo, como a gente falou no vídeo passado, eu estou em processo, né? Eu decidi que eu vou ter mais dinheiro. E a partir de agora você vai ver como a minha vida vai se modificar. Só pelo fato da pessoa dizer, eu decidi, e afirmar isso com intenção, com convicção, a nossa vibração já muda. Decida com mais frequência. Você vai experimentar instantaneamente uma sensação de alívio gerada pelas emoções positivas que vêm de cada ato de decidir. Tem uma coisa que Tony Robbins fala que é muito interessante, que depois de toda decisão tem que vir uma ação. Se a decisão não vier acompanhada de uma ação, é apenas um desejo. E eu concordo plenamente com ele, eu vi isso há muitos anos atrás, minha gente. E é numa entrevista que ele estava dando. Então ele falou assim, toda decisão precisa vir acompanhada de uma ação. Então, quando você falar assim, ó, eu decidi que eu vou cocriar a casa dos meus sonhos, tome qualquer ação, nem que seja, vou entrar na internet, vou começar a olhar casas. Eu vou sentar agora, vou fechar meus olhos e vou visualizar como que é essa casa dos meus sonhos, como que é, né, a entrada da casa, como é que é dentro da casa, que tamanho tem a casa, como é que é o quintal. Eu vou visualizar. Isso é uma ação? É. Você sentar, você visualizar é uma ação, é você escrever o que você quer é uma ação, é tome qualquer ação para poder reforçar aquela decisão que você tomou, senão vai ficar só no desejo. Então ele vai dizer aqui, ó, reflita por um instante. Dizer a frase, muita coisa pode acontecer, vai ajudá-lo a lembrar que há infinitas possibilidades com relação a quando e como o seu desejo vai se manifestar. A verdade é que muita coisa pode acontecer. Você concorda com isso? Porque, gente, a gente sempre quer pensar racionalmente quais são os passos para aquilo acontecer. A gente quer criar uma conexão lógica entre todos os passos para chegar no resultado que a gente quer. Só que a nossa mente é limitada. Tá? Não deveria ser, mas a gente se limita. Por quê? Por conta das nossas crenças. Então, se a gente vem com crenças, né, enraizadas de escassez, se a gente vem com crenças enraizadas de não merecimento, de tantas outras coisas, a gente não consegue vislumbrar uma realidade muito maior. Então, o que acontece? A gente não imagina que coisas assim podem acontecer com a gente. Não, eu nunca tive sorte, né? Isso nunca aconteceu comigo. Acontece com os outros, mas não acontece comigo. Quando você começa a colocar na sua vida que há a possibilidade, sim, de muita coisa acontecer, e pode acontecer em pouco tempo, você começa a ir treinando o seu cérebro mesmo, para que você não dependa do como, nem do quando, para que você se desconecte do quando e do como, porque o quando e o como não é seu papel. O seu papel é criar a sua vida com intenção, tomar ações inspiradas. Ações inspiradas são ações que vêm da sua intuição, que vêm do seu coração, porque a gente já sabe que o nosso coração recebe as informações primeiro, antes do nosso cérebro, né? A gente recebe a primeira informação no coração, por isso vem a intuição. A intuição é aquela informação que vem tão rápida que a gente precisa agir em segundos, senão a gente deixa ela passar, né? Mas enfim, quanto mais a gente vai treinando isso, mais a gente vai treinando o nosso cérebro, reprogramando o nosso cérebro para que a gente possa começar a enxergar possibilidades o tempo todo na nossa vida. Porque existem realmente infinitas possibilidades o tempo todo.
faça a sua própria caixa da atração. Caixa da atração, o que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. Olha só o que ele falou. A caixa de atração é usada para colecionar coisas que representem o seu desejo. Coisas que você recortou de revistas ou de jornais, folhetos de viagens que você gostaria de fazer, ou até mesmo cartões de visitas de pessoas com quem você gostaria de trabalhar. Sua caixa de atração pode ser qualquer tipo de recipiente simples, como uma caixa de sapatos, ou elaborado como um baú do tesouro. Cada vez que você puser alguma coisa na sua caixa de atração, o que você está efetivamente fazendo no plano vibracional é proporcionar esperança. E a esperança é uma vibração positiva. Em vez de você jogar fora catálogos e panfletos dizendo coisas como eu não tenho dinheiro para isso, nunca vou poder ter um desse, você vai estar permitindo a partir de agora, colocando dentro dessa caixa de atração. Isso porque não cabe a você descobrir como ou quando o seu desejo vai se realizar. Apenas guarde o seu desejo na caixa de atração e deixe o resto por conta da lei da atração. A outra ferramenta que ele vai explicar aqui é crie um vazio ou um vácuo. Isso é muito interessante, gente. Eu já fiz na minha vida várias vezes e você pode aplicar na sua também. Preste muita atenção. Isso aí serve para um monte de coisa, inclusive para você que quer materializar um relacionamento amoroso. Preste atenção. Um vazio ou um vácuo está sempre esperando para ser preenchido. Por exemplo, digamos que você está procurando mais clientes. Abrindo espaço em seu arquivo para novos clientes, até colando etiquetas em algumas pastas vazias com a palavra novo cliente, você estará fazendo duas coisas: afirmando a sua intenção de atrair novos clientes e criando um vazio a ser preenchido. Afirmações como estou esperando por novos clientes ou só tenho uns poucos clientes podem ser transformadas em tenho lugar e espaço para uma nova clientela. Então ele está falando aqui, é muito importante que você abra espaço na sua agenda, na sua vida, para as coisas que você quer conquistar. Porque às vezes você está com a sua agenda tão cheia e tão lotada que não tem espaço para aquilo fazer parte da sua vida. Ou então você não tem a quantidade de clientes que você gostaria, como ele afirmou aqui, mas você vê aquilo como uma falta e não como um espaço a ser preenchido. Então você olha ali e fala, poxa, eu estou sem clientes, ninguém me procura, as coisas não acontecem para mim, em vez de dizer que bom que eu tô com vários espaços aqui a serem preenchidos por novos clientes que estão prestes a chegar. Então, de repente, você abre sua agenda e vai escrever aqui, terça-feira, espaço para um novo cliente que está em breve me procurando. Então, você vai começar a abrir espaço e fazer isso mesmo, escrever, né? Colocar realmente espaço na sua vida para essas novas pessoas chegarem. Então, o que eu falei, né? Você que tá materializando um amor. Eu tava conversando uma vez com minha amiga, antes dela materializar esse amor, eu já contei a história dela de cocriação aqui, se você não viu, tem um vídeo aqui como materializar um amor, como cocriar um amor, como cocriar um amor, e eu conto a história dela, que ela me procurou para que eu ajudasse ela, para que ela cocriasse um novo relacionamento, porque ela tava assistindo muito sozinha, etc e tal, e hoje em dia eles ainda continuam juntos e vão continuar juntos muitos anos, se Deus quiser, e cocriou um relacionamento incrível, mas enfim, e a gente tava conversando, eu falei, você precisa separar um espaço no seu guarda-roupa. Ela mora sozinha, né? Então, se você mora sozinha e você ocupa todo o seu guarda-roupa, quando seu namorado vier dormir com você, vier passar uma semana com você, onde é que ele vai guardar as roupas dele, né? Você precisa separar um espaço na sua cama. Às vezes você tem uma cama que você ocupa a cama toda, se deita no meio. Não, coloca uma cama de casal, deita de um lado da cama, deixa outro espaço para o seu parceiro que vai chegar. E ela chegou até a contar para mim, falou assim, Mel, você sabe que eu estou fazendo inclusive jantar para 2 pessoas. Eu pego, faço jantar, coloco prato para mim, coloco prato para o meu novo parceiro, coloco copo, arrumo a mesa toda bonita. Então isso é abrir espaço, é colocar espaço, porque isso você está enviando uma mensagem para o universo de que ali tem um espaço vazio e energeticamente você vai materializar uma nova pessoa para poder ocupar aquele espaço vazio que você colocou ali. A abundância é um sentimento. Haja de forma mais consciente para incluir o sentimento de abundância em sua vibração atual, em seu campo vibracional. Isso é uma coisa que eu falo tanto aqui no Instagram. Gente, você pode gerar mais abundância na sua vida a partir do momento em que você começa a gerar esse sentimento de abundância, essa emoção na sua vida. Porque quanto mais você gerar isso, mais você vai materializar mais abundância para sua vida, porque o universo vai corresponder àquilo que você está enviando de informação. Tá? O universo vai entender a nossa assinatura vibracional. Se eu me sinto poderosa e abundante, o universo vai me mandar mais situações para eu me sentir assim.
Assim nós vamos materializar mais abundância financeira. Então, como é que eu posso fazer isso, Mel? Se eu tenho pouco dinheiro na conta, por exemplo, eu já contei para aqui para vocês, existem várias maneiras de você fazer isso. De repente você compra um sabonete que é um pouco mais caro, mas que quando você toma aquele banho, você se sente abundante. Vou comprar uma peça de roupa, ou um brinco, alguma coisa, um batom, que eu sei que quando eu uso eu me sinto muito abundante, eu me sinto muito poderosa. Você vai começar a incluir a abundância nas pequenas coisas. Ele vai dizer o seguinte: o seu objetivo é incluir a vibração da abundância em seu campo vibracional com a maior frequência e pelo maior tempo possível. Se eu estou visualizando todo dia 5 minutos, eu vou passar a visualizar 10, 15 minutos, me visualizar em situações de abundância. Eu vou começar a olhar para coisas que gerem em mim uma situação de abundância. Quando eu assisto às vezes um programa da pessoa mostrando aquelas casas, aquelas mansões, aquelas casas grandes, se eu me sinto abundante, se eu começo a me visualizar ali, de repente é uma maneira de você se sentir abundante. Tem gente que visualiza aquilo e pensa, eu nunca vou conseguir, se sente na falta, se sente um coitadinho. Então comece a trabalhar para você olhar as coisas e se sentir abundante, mesmo não tendo ainda, tá? A boa notícia é que se pode facilmente duplicar a vibração de abundância. Como assim? Você pode estar cercado pela abundância em sua vida cotidiana e não ter reparado nisso, celebrado isso ou falado a esse respeito. Portanto, não ter incluído essa vibração em seu campo vibracional. Faça uma lista de todas as fontes de onde dinheiro e abundância podem vir. A maioria das pessoas responde a pergunta: como é possível conseguir mais dinheiro? Dizendo que se pode trabalhar mais para poder ganhar mais, ou arranjar um emprego extra para poder ganhar mais dinheiro. Para essas pessoas, acreditar que esta é a única forma de aumentar sua abundância constitui uma crença limitadora. Eu vou contar por quê. Olha o que ele fala. Na verdade, existem muitas outras maneiras pelas quais a abundância pode se manifestar em sua vida. A seguir, você vai encontrar uma lista de situações em que a abundância está se manifestando. E você pode acrescentar várias outras fazendo a sua própria lista. Ele vai mostrar aqui. Em outras palavras, para a maioria das pessoas, vivenciar qualquer uma das experiências contidas nessa lista gera um sentimento de abundância. Você pode notar que, em muitos casos, o sentimento de abundância não está relacionado ao dinheiro. Quer aumentar sua vibração em termos de ganhar mais dinheiro? Então segure os cheques que você receber por mais algum tempo. Como assim? Em vez de você descontar um cheque no dia em que você o recebe, guarde-o, pois se olhar para ele por um dia ou mais, você vai gerar mais valor vibracional. Cada vez que você vir esse cheque, vai sentir um pouco de entusiasmo e esse sentimento vai ser transmitido à lei da atração. Lembre-se de que, cada vez que sentir esse entusiasmo, você estará incluindo a vibração correspondente em seu campo vibracional. Quando perceber que alguma coisa relativa ao dinheiro o deixa entusiasmado, faça essa coisa repetidamente. Abundância é um sentimento. Inclua conscientemente o sentimento da abundância em sua vibração atual. Tome consciência das diferentes fontes de abundância. Registrar as evidências da abundância aumenta a sua atenção com relação à vibração da abundância. Cabe a você incluir a vibração da abundância o mais frequentemente possível em seu campo vibracional. Celebre o momento em que notar que está atraindo algo abundante. Já reparou que às vezes, quando você conhece alguém, em segundos você já está dizendo consigo mesmo: não gosto da energia dessa pessoa. Outras vezes você conhece alguém e sente que vocês vão se entender muito bem, pois em segundos você já se pega dizendo: decididamente eu gosto da energia dessa pessoa. Esse tipo de experiência mostra que você já esteve captando a energia e a vibração das pessoas. Às vezes você nem sabia o porquê, mas você sente assim, a vibe dessa pessoa não é legal, não bateu comigo, sabe? Se estivéssemos de medir a sua vibração numa escala de 1 a 100, 100 representando sua vibração mais alta e 1 a mais baixa, onde você se situaria? Imagine o painel de um rádio indo da estação 0 à estação 100. Todas as estações entre 0 e 50 têm programação negativa e todas que ficam entre 50 e 100 têm programação positiva. Onde é que ficaria a sua frequência nessa escala do rádio aqui, minha gente? Suas vibrações são como as da frequência do rádio. Quando você está se sentindo realmente bem e tudo está funcionando, as coisas acontecem com facilidade e todos em sua vida são positivos. Poderíamos dizer que a sua vibração está tão elevada quanto a estação 98.5 no painel do rádio. Por que 98.5? Me dou com esses números. Como saber quando você está no nível 98.5? Você pode saber disso pelo modo como você está se sentindo. Por que não 100, meu amigo?
Você pode saber disso pelo modo como você está se sentindo. Por esse diagrama e pelo modo como se sente, você pode saber quando a sua vibração está alta, o que significa que há muito pouca ou nenhuma vibração negativa ao seu redor. Quando há pouca ou nenhuma vibração negativa ao seu redor, você consegue as coisas muito mais rapidamente. É impressionante. A gente sente quando a gente está no nosso vórtice, quando a gente está no nosso fluxo, porque parece que tudo vai acontecendo. A gente precisa de uma informação, a informação chega pra gente, a gente precisa de uma coisa, a ajuda vem. Quando há pouco ou nenhuma vibração negativa ao seu redor, você consegue as coisas muito mais rapidamente. Começa a atrair relacionamentos que têm uma vibração semelhante, como foi nesse caso. Alguns de vocês podem também notar que quando estão movendo o botão do rádio, aumentando a sua vibração, começam a atrair em todas as áreas da sua vida pessoas que pensam como você e que têm o mesmo tipo de vibração. Isso é muito verdade, gente. Quando você tá atraindo amizades que são muito para baixo, muito negativas, que você percebe que na maior parte do tempo elas estão vibrando negativamente, não olhe para elas e critique-as. Olhe para você e pense, por que eu tô materializando amizades assim? Por que eu tô sintonizando com essas pessoas? Porque para você sintonizar é porque você tá na mesma vibração. Ou você tá atraindo aquela vibração para você. Então você vai olhar para você e você que vai levar a sua vibração, para que você comece a materializar outras amizades diferentes, ou para que você influencie as amizades que você já tem, se são pessoas boas, se você quer ajudar, que você influencie elas, para que elas possam levar a vibração e não o contrário, né? Por outro lado, muitos de vocês também podem estar familiarizados com a frase negatividade gera negatividade. Muitos de nós temos em nossa vida pessoas que não estão na estação lá 98.5, eu não estou me dando com esse número, no mesmo momento que nós. Lembre-se de alguma época da sua vida que sua vibração estivesse alta. Você vem tendo boas experiências, uma atrás da outra, e adora tudo que está acontecendo na sua vida. De repente o telefone toca. Você olha para o identificador de chamadas e vê que alguém cuja vibração é muito mais baixa do que a sua. Na verdade, a simples visão desse nome já faz baixar a sua própria vibração. Vamos chamar essa pessoa de Maria Negativa. Ai, gente, a Maria Negativa. Como é essa Maria Negativa? Algumas pessoas podem se perguntar, por que sempre atrai uma Maria Negativa se a minha vibração é alta? Boa pergunta. A resposta é simples. Você não atrai necessariamente por vontade própria. A Maria Negativa de sua vida pode ser, por exemplo, seu companheiro, um colega de trabalho ou de turma, seu filho, seu pai, sua mãe, um vizinho. Digamos, por exemplo, que a vibração dessa Maria Negativa seja consideravelmente baixa na faixa da estação 30.1. ao passo que a sua está lá na 98.5. Olhando para o rádio da ilustração, abaixo você pode ver a distância que existe entre a sua vibração e a vibração da Maria Negativa. Essa distância entre sua vibração e da outra pessoa é igual à quantidade de resistência, negatividade que você sente quando está com ela ou quando você fala com ela. Ou seja, aí está dizendo, no passado você pode ter dito, nossa, a Maria Negativa me põe para baixo. Ah, essa pessoa suga minha energia, né? A gente fala muito isso. Gente, minha energia foi completamente sugada. Só que, na verdade, você baixou a sua energia para corresponder com a energia dela. Você fez com que sua energia baixasse. Então, nunca olhe para o outro. Ai, fulano é muito negativo, ela precisa melhorar. Quem precisa melhorar sempre na sua vida é você. Você cuida da sua vida. O outro cuida da vida dele. Saber o que você não gostava num ex-companheiro ou ex-namorado é muito útil. Você pode usar essa informação para ajudá-lo ou ajudá-la a ter clareza quanto ao tipo de companheiro que você quer. Se, por exemplo, você não quer alguém que trabalhe demais, então o que você quer? Se você não quer alguém que não goste de aventuras, então o que você quer? Se não quer alguém que não se interesse por dançar, que não seja romântico, que não seja um bom ouvinte, então o que você quer? Compreender o que você não quer vai ajudá-lo a gerar mais clareza quanto ao que você quer. E essa clareza vai se tornar o seu novo desejo. Então, gente, muitas pessoas têm dificuldade em saber exatamente o que elas querem. O que eu quero no relacionamento? Às vezes elas não têm noção, não têm clareza sobre isso. Então você vai começar se perguntando o que eu não quero mais no relacionamento. E aí você pode lembrar dos seus ex-namorados, dos seus ex-relacionamentos, ficantes, etc. E você vai saber exatamente o que você não quer mais para sua vida. Inclusive, quem me acompanha aqui já ouviu essa história, já contei várias vezes que eu comecei a reclamar no carro. Meu pai estava dirigindo, eu estava do lado dele.
eu comecei a reclamar no carro de várias coisas que eu não queria mais pra minha vida. E falar, não quero mais relacionamento assim. Não dá certo, as coisas não estão dando certo pra mim. Eu só arranjo relacionamento que não vai pra frente. Sempre tem algum empecilho. Então eu comecei a me queixar muito. E aí teve uma hora que de tanto que eu falava, né, dos meus ex-relacionamentos e tal, eu comecei a chorar. E meu pai falou, Mel, você tá falando de tudo que você não quer no relacionamento. Mas o que você quer no novo relacionamento? Comece a dizer pra mim, porque eu quero saber. Então ele fez essa pergunta pra mim e eu comecei a responder, dizer, não, eu quero um relacionamento agora que seja assim, que seja assado, né? Que seja uma pessoa companheira, que seja uma pessoa fiel, que seja uma pessoa que gosta de viajar. Comecei a dizer tudo que eu queria num relacionamento. E eu lembro até que eu só coloquei uma característica física, que foi, eu quero que seja japonês. Porque eu sempre gostei, gente, de namorar com japonês. Tem uma coisa assim, desde sempre eu tenho uma paixão pelo Japão, pela Ásia, de uma forma assim, pela comida asiática, pelo Japão. Desde criancinha, vocês acreditam que eu colecionava papel de carta japonês e eu não trocava com ninguém. Mas enfim, foi a única característica física que eu coloquei. Todas as outras foram como eu queria me sentir no relacionamento, o que era importante pra mim, o que era valoroso pra mim no relacionamento. Enfim, mas saber o que eu não queria foi muito interessante, porque eu sabia o que eu queria atrair num próximo relacionamento. A gente fez uma curadoria. Então o que você pode fazer? Você pode fazer uma lista de tudo que você não quer dos seus relacionamentos passados e você vai colocar numa outra lista o que eu quero daqui pra frente, o que eu quero materializar daqui pra frente. E ele vai dar sugestões para você atrair seu relacionamento ideal. Sugestão 1. Não diga a ninguém que seu encontro foi um fiasco. Não saia mandando e-mails para os seus amigos. Não converse a respeito com as amigas. Não escreva sobre isso em seu diário. Seu diário é ótimo. Lembre que a lei da atração não sabe se você está lembrando de algo, se queixando dessa coisa ou se preocupando com isso. A lei da atração vai simplesmente lhe dar mais daquilo a que você estiver dedicando sua atenção, seja lá o que for. Então, o encontro que você teve não foi lá essas coisas todas. Não coloque foco e energia nisso. Pula para o outro encontro, minha filha. Vai para o próximo encontro, mas não coloque energia nem foco. Você está num processo, entenda isso. Sugestão 2. Faça sua lista de oposições. Ao chegar em casa, depois desse encontro, se esse encontro não foi bom, você vai anotar tudo que você não gostou nessa experiência e vai converter cada item dessa lista para a oposição para uma coisa que você realmente deseja. Sugestão 3. Parta para outra se as coisas não correram bem. Eu já dei essa sugestão antes de você, meu amigo. Acabei de dar. Se as coisas não correram bem no primeiro encontro, não deve melhorar com o tempo. Então, simplesmente siga em frente, parta para outra e a cada novo encontro vá acrescentando observações à sua lista de oposições. É isso mesmo. Sugestão número 4. Diga o que se harmoniza com o seu desejo. Passe algum tempo falando sobre o que se harmoniza com o seu desejo. Sonhando acordado com isso, né? Visualizando, mentalizando. Dedique ao que lhe agrada mais atenção, energia e concentração. Então vamos lá, ele vai fazer o resumo. Quais são as 4 sugestões para atrair o seu relacionamento ideal? Não diga a ninguém que seu encontro foi um fiasco. Faça sua lista de oposições. Parta para outra se as coisas não correram bem. Diga o que se harmoniza com o seu desejo.